O São Paulo contratou 14 jogadores para 2019 e investiu em nomes como Daniel Alves, Alexandre Pato, Hernandes, Juan Fran e Pablo. Agora titular do técnico Cuca, o zagueiro Anderson Martins reconheceu o nível do investimento e dos reforços. Sim, a diretoria fez todo o esforço para fortalecer ainda mais o nosso grupo. Nós temos visto as contratações que eles fizeram para nos fortalecer bastante. O que a gente tem trabalhado e conversado internamente é que a gente precisa dar uma resposta para todo esse esforço. A gente só pode dar isso trabalhando, disse o zagueiro. Reserva na maioria dos jogos com o técnico Cuca, Anderson Martins ganhou a vaga de titular nas últimas 4 partidas. A titularidade é uma coisa que no futebol mundial você não pode considerar. Temos um grupo forte de grandes jogadores. Alguns com mais nome ficam no banco e isso não é demérito para ninguém. Acho que o comprometimento tem que ser a base do trabalho. Sabemos a nossa responsabilidade, a cobrança interna e externa para darmos a resposta. O trabalho tem sido em cima disso. Fiquei fora do time, mas de forma alguma me senti fora do contexto da equipe. Sabia que a qualquer momento o Cuca ia me dar uma oportunidade e eu teria de retribuir essa confiança. Acho que é isso que eu e todos estamos pensando em fazer aqui no São Paulo. O pensamento para você conseguir conquistar grandes coisas tem sido desta forma. Estou conseguindo aproveitar as oportunidades, completou o zagueiro. Agora, diante do Internacional, nesse sábado, no Beira-Rio, o zagueiro sabe que o São Paulo precisa voltar a vencer para se aproximar dos líderes. Hoje, 5 pontos separam o Flamengo e Santos do São Paulo. Para as nossas pretensões no campeonato e não ficar distante dos primeiros colocados, é importante demais essa vitória. Sabemos que vai ser um jogo difícil. O Inter tem mantido boas campanhas nos últimos campeonatos. Estamos trabalhando para ir lá e pontuar. O professor Cuca vai preparar a equipe da melhor maneira possível para a gente sair de lá com resultado positivo, finalizou o zagueiro. O meia Igor Gomes será desfalque no São Paulo porque está com a seleção brasileira nos Estados Unidos. O jogador não participará dos amistosos contra Colômbia e Peru, mas foi chamado por Tite para ser observado nos treinamentos. A liberação do clube gerou críticas de conselheiros e torcedores. Um caso semelhante já havia acontecido quando Antony foi defender a seleção brasileira olímpica no torneio de Toulon, na França, e desfalcou São Paulo em 4 jogos no final do primeiro semestre. Na ocasião, o técnico Cuca disse que não queria privar o jogador de servir a seleção e que a convocação era sinônimo de um bom trabalho e dos bons valores que o São Paulo tem. Com Igor Gomes, o treinador e a diretoria adotaram a mesma postura. O meia é reserva na equipe, mas poderia ser titular contra o Internacional nesse sábado por causa do desfalques do São Paulo. Para a partida, Daniel Alves, por exemplo, também está com a seleção brasileira para atuar nos amistosos nos Estados Unidos. O São Paulo já havia sido avisado com antecedência sobre a convocação, que foi confirmada no dia 16 de agosto, e chegou a analisar se pediria a liberação do jogador. A diretoria e a comissão técnica decidiram que seria positivo para o jogador ser analisado pela seleção. Igor Gomes se destacou no início desta temporada na campanha que terminou com o vice-campeonato paulista, mas depois perdeu espaço no elenco. Aos 20 anos, o meia soma 20 partidas e 2 gols marcados pelo São Paulo. O técnico Odair Hellmann não poderá escalar Santiago Trellis para enfrentar o São Paulo nesse sábado no Beira-Rio, em Porto Alegre. Segundo apurou o All Sport, o contrato de empréstimo do atacante com o Internacional tem uma cláusula que prevê o pagamento de multa de 200 mil caso o colombiano atue em partidas contra o São Paulo. Ainda de acordo com a apuração da reportagem, a tendência é que o Colorado não desembolse tal valor. Recentemente, o centroavante até ganhou mais moral com a comissão técnica pela dedicação nos treinamentos. Chegou até a avançar as redes em jogo-treino, mas depois de receber algumas chances após a parada para a Copa América, novamente não rendeu o esperado e atualmente sequer tem atuado entre os reservas. Por isso, a diretoria não deve fazer tal esforço para liberá-lo para esse duelo do Brasileirão. No total, ele disputou 13 partidas pelo Internacional nessa temporada. A última foi na vitória por 1-0 sobre o Fortaleza no dia 17 de agosto. Tal situação chegou até a cogitar o retorno de Trellis para o São Paulo, antes do previsto. O departamento de futebol de São Paulo, porém, não achou que o colombiano tivesse o perfil que se encaixasse no estilo de Cuca. Trellis está emprestado ao Inter até o fim deste ano. O São Paulo desembolsou 6 milhões por 70% dos seus direitos econômicos e tem vínculo com o atacante até dezembro de 2021.